Olá, muito boa tarde. Um tempo para compras, para iluminações em espaços públicos, para encontros familiares e para muita partilha. Sobretudo, para celebrar o nascimento de uma pessoa, Jesus Cristo. E tudo isto acontece em torno de uma palavra, a palavra Natal. A força desta marca será agora analisada pela irmã Irene Guia, das Escravas do Sagrado Coração de Jesus, e por Carlos Luís, especialista em estudos de opinião, hoje convidados do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. E permita-me, irmã, começar pelo especialista em estudos de opinião. Porque é uma marca, a marca Natal. Isto não é muito comercial, dizer que Natal é uma marca? Bem, para isso é preciso perceber o que é uma marca. E o conceito de marca está profundamente ligado à ideia de uma promessa. Isto é, uma marca é alguma coisa que tem corpo, tem alma, vê-se, sobretudo é alguma coisa que se distingue de outras e que tem a ver com a possibilidade que tem o consumidor, aquele a quem a marca se destina, de poder acreditar que sempre que aparece aquele nome, com aquele enquadramento, enfim, ele sabe ao que é que vai e sabe o que é que isso tem para dizer. Não é pura e simplesmente uma venda, então? Ou algo para vender? É bastante mais do que isso. Todas as marcas são bastante mais do que vendas. Isso é uma outra área, digamos, das atividades empresariais, do comércio. Mas muito antes, e para vender bem, isto é, para passar bem uma mensagem, para que haja um feedback positivo do outro lado, é preciso que essa venda tenha uma proposta de valor, como também dizemos em termos técnicos, que interesse verdadeiramente ao destinatário e que seja muito mais do que um ato isolado. E desse ponto de vista, o Natal é, de facto, uma promessa inesgotável, como a história tem demonstrado, e, portanto, creio que cabe perfeitamente e bem, sem contraindicações, o termo marca para o Natal. Irmã Guia, começamos este programa à volta desta palavra, que marca Natal. Soa-lhe bem juntar as duas palavras? Soa muitíssimo bem, e acabando de ouvir o Carlos, acho que não há marca melhor do que a marca Natal. Soa muito bem, não tenho qualquer problema de ver associado ao Natal esta definição de marca. Exatamente pelo que disse o Carlos, de ser algo que é uma promessa que é confiança de que a promessa se realiza. Exato. Então, se formos falar no nascimento de Cristo, eu acho que mais chapadinho não podia ser. Temos de retirar, então, se calhar, muito desta marca, aquilo que há pouco o Carlos já foi referindo, as vendas, enfim, o comércio. Há que retirar, não, também faz parte. Não. Também faz parte. Faz parte, estou de acordo. Então, o que é preciso fazer? Retirar o domínio, pelo menos, dessa parte mais comercial que a época também tem? O que é o comércio, não é? Portanto, o comércio é, antes de mais nada, uma grande dimensão civilizacional, não é? Portanto, as civilizações foram-se conhecendo umas às outras, as ideias foram surgindo, os conceitos foram-se formando, muito a partir das trocas entre povos, não é? E essas trocas, evidentemente, tinham um caráter comercial, no sentido de que havia bens que passavam de um lado para o outro, que obviamente tinham valor, e, portanto, quem recebia esses bens atuava em conformidade e retribuía de variadas maneiras o que recebia, não é? O tema da marca de Natal é, no entanto, curioso, a tal distintividade, que é uma palavra-chave. Uma boa marca é distinta de outras, ou então não é marca, não vale a pena. É única, não é? Como a Irene explicou muitíssimo bem, não há a mínima dúvida sobre a distintividade desta marca que hoje nos traz aqui, não é? E o que nós observamos, mesmo em termos de estudos empíricos, é que as pessoas, quando pensam em Natal e sentem em Natal, independentemente das lógicas religiosas do curre, o que pensam é sair de si próprias. Portanto, o Natal é quase este equivalente a sair de mim próprio. É a uma altura bastante alargada no tempo, começa muito antes do Natal e acaba até um bocado depois, onde eu acho que o melhor é sair de mim e olhar para o outro ou para outros. E aí começa uma história interessantíssima que o Natal, e evidentemente para os crentes, como também eu, evidentemente neste duplo papel de crente e de investigador, ficamos muito contentes por verificarmos que há aqui uma fundação de qualquer coisa extremamente importante, que é não estarmos só a pensar em nós próprios. Natal é direitinho isto. Irene Guia, de facto há aqui um domínio aparente, pelo menos, e eu estou a insistir nesta tecla, se calhar erradamente, mas um domínio aparente de uma dimensão comercial que pode fazer com que a marca Natal fique, se calhar, ofuscada, se calhar presa a essa dimensão do comércio? Eu vou nesta linha também do Carlos outra vez, que é, acho que não se pode fazer uma leitura tão simplista do que é a parte comercial. Muito bem, chamamos a parte comercial, é um termo técnico. E é um termo, se eu não sei dizer bem, mas um termo técnico, a parte comercial. Mas tudo o que faz com que eu compre, ainda por cima agora, num tempo em que falamos de que está a ser difícil para todos, e as pessoas, apesar disso, são capazes de sair de si e gastar porque querem comprar algo que manifeste o carinho, o amor que têm, a ligação, a pertença que têm a outros, isto é de louvar.
Saem do que é as suas necessidades por querer fazer um ato gratuito, que é comprar algo que possa ser símbolo do carinho, da ligação, da pertença, da relação que se tem com A, B ou C. E há aqui outra coisa que eu gostava de puxar, se puder ser. Força. Que eu acho que pode ser a diferença entre o que o crente pode fazer a nível dos seus atos de compra e talvez outros que não tenham tanto esta filiação divina assumida, que é, e mencionando Bento XVI, mas que o Papa puxa agora, o Papa Francisco, na mensagem para o dia 1 de janeiro, que é que devemos ter consciência que cada gesto de compra é, antes de mais, um ato moral e não económico. Para além de económico. Isso quer dizer que devo ter a responsabilidade social das empresas, mas já também a responsabilidade social do consumidor. E por isso, se eu sei que são outras marcas, que de alguma forma têm os seus artigos que são postos a nós à venda, são fruto de alguma exploração, de algum não dignificar quem faz esses produtos no seu local de origem, nós devíamos nos informar e devíamos não comprar. Por isso, eu acho que aí pode haver perfeitamente algo que pode ser distintivo, para além do amor e de sair de si, de querer presentear as pessoas que amamos com algo. Então, mas eu acho que também devíamos ter esta chamada de atenção de que qualquer compra é um ato moral. E eu acho que aí é a grande diferença. Passando por nós muito o comércio justo, não é? Sim, comércio justo e não comércio justo. Há aqui tantas coisas que sabemos que, por exemplo, restaurantes que sabemos ou que podemos chegar a saber que a maneira como são dirigidos, sabemos que as pessoas ali sofrem que trabalham lá, de uma forma que não é digna. Então, não precisa ser só os artigos que nos vêm da América Latina, da Ásia ou de África, mas aqui no nosso entorno. Informar-nos mais pelas condições de trabalho de todos nós. Então, posso não ir lá. Esta ideia que a Irene coloca de que é muito mais do que um ato económico é muito interessante. E em termos de análise, e é um convite quase que eu faria aos espectadores do Paulo, é que quando nós vamos a uma grande superfície, a um supermercado, enfim, e vemos as pessoas a embrulhar as prendas que acabaram de comprar, algumas com um preço económico, enfim, muito pouco expressivo, enfim. Mas o carinho com que embrulham, convido-os a fazer este exercício. O carinho com que está ali a ver aquele processo de embrulhar, estar ao mesmo tempo a imaginar para quem é, o cuidado com que se, enfim, dobra o papel, com que se põe a fita gomada, tudo com um pormenor e com um envolvimento, com um empenho, que eu não sei se posso tecnicamente usar agora em termos teológicos o termo, mas a mim parece-me um mistério. Portanto, é aquele mistério do dar, todo aquele envolvimento, aquele empenho para dar, é, digamos, uma história extraordinária que mostra que, pelo menos em sede, digamos, na abrangência, debaixo desta grande marca natal, milhares de mistérios acontecem todos os dias. Tem uma expressão económica, é certo, mas são muito mais do que isso, sem dúvida nenhuma. Será então erradamente que, enfim, e a partir de muitas sedes se olha para esta dimensão comercial do Natal de forma quase condenatória? Provavelmente há uma simplificação. Aliás, a Irene também falou nisso. Sim. E é estranho que haja simplificação da parte dos cristãos, de nós os cristãos, nós, enfim, as mulheres e os homens da profundidade, e que devíamos estar treinados pela matriz de que somos filhos, exatamente para ver sempre com olhos mais profundos, mais atentos, mais abertos, não é? Sem essa abertura de espírito, sem essa disponibilidade para ver o mistério do que é dar, do que é investir para dar, e insisto, do que é sair de mim para ir para os outros, sem isso nós estamos de facto a simplificar demasiado, e é uma pena e é contraditório com a própria lógica cristã, não é? Eu quero reforçar, reforçar. Sim, acho que o que está a fazer falta no nosso mundo é uma leitura crente da realidade. E a leitura crente da realidade é positiva. Claro. Ou então ele não tinha nascido. Quer dizer, por isso, tudo o que seja condenatório à partida, na totalidade, de uma forma globalizada, globalizante e radical, há aqui uma incompatibilidade com o próprio mistério da fé. E de acreditar que Cristo está vivo, apesar de que vamos celebrar o seu nascimento, que está vivo e por isso o mundo naturalmente, muitíssimo melhor do que antes. Então, se é muitíssimo melhor que antes, o que está a fazer falta é a leitura crente da realidade. E tudo o que é bom, é bom. Por isso, já São Paulo dizia, tudo é bom, nem tudo nos convém. E por isso esse discernimento não é fazer tábula rasa de tudo e fazer esta dicotomia entre... Deixe-me dizer-lhe uma coisa há uns anos atrás. Há uns anos atrás eu fiz um mistério, fiz a experiência profunda do Natal, exatamente porque, já não me lembro que situação é que era, mas eu sei que tinha que comprar qualquer coisa, exatamente aquele símbolo
de poder representar o amor que tenho era uma irmã. E tentei no próprio dia de Natal comprar qualquer coisa e estava tudo fechado. Isto para mim, a impossibilidade de comprar no próprio dia de Natal, para mim é leitura exatamente do que é o Natal. É um dia que toda a humanidade ainda respeita. De alguma forma, diferente. Uma é uma cultura que é comercial, economicista. E no dia de Natal temos um bico de obra para comprar qualquer coisa. Acho extraordinário. É, sem dúvida. E há uma coisa muito curiosa, já que o nosso jornalista insiste em denunciar já vamos o caráter comercial, enfim, destas coisas. É difícil fazer de advogado do diabo. Não, mas muito bem, mas é bom. Mas o que está a acontecer é uma tendência do consumidor observada em todos os sítios e aqui também, é de que as pessoas estão cada vez mais a fazer parte integrante da própria oferta. Isto é, compram uma coisa, quando conseguem comprar, quando não compram, inventam. Portanto, a grande questão que está aqui em jogo é este sair de mim e dar ao outro. E a partir daí, o que está a acontecer cada vez mais é comprar-se alguma coisa e junta-se algum pormenor pessoal. Não apenas uma dedicatória. É a maneira como se faz o embrulho, portanto, é colocar aquele objeto dentro de um outro enquadramento de objetos que já dá a minha marca pessoal. Portanto, que é, no fundo, a demonstração de que eu estou verdadeiramente empenhado em não estar a olhar para mim, mas estar a olhar para o outro, não é? E, portanto, desse ponto de vista, há aqui evoluções muito interessantes, transeconómicas. E uma nota muito importante, mesmo para que não seja explicitamente invocado o tema do nascimento de Jesus, evidentemente que esse é um assunto que já está com uma dignidade e uma dimensão cultural tão grande que ele acaba por estar sempre presente como elemento, digamos, totalmente diferente do resto do calendário. E esse é um aspecto extremamente interessante e é um grande ganho para nós, evidentemente, que generosamente vamos vendo tanta gente a ligar ao Natal, mesmo que não tenha a gentileza de dizer tintim por tintim, historicamente, a que é que se refere. Mas o acontecimento é sempre o único. Está lá sempre. Passemos para outra dimensão então da nossa conversa, que é perceber de que forma é que os titulares desta marca, serão todos os cristãos, será toda a humanidade, acredito, será toda a humanidade, a podem potenciar mais. E falemos especificamente, Carlos Luís, de quem tem o dever de liderança, nomeadamente na Igreja Católica. De que forma deve olhar para esta marca Natal? Bom, as marcas são seres orgânicos, são seres vivos. Portanto, elas acontecem, e muitas delas, como sabemos historicamente, nascem, vivem, desenvolvem-se e muitas desaparecem. Não é o caso da que nos traz aqui hoje, manifestamente, que eu diria parece ser uma marca inesgotável em desenvolvimentos e em declinações, mas não há dúvida nenhuma que é muito importante perceber que uma marca sempre, e uma marca desta dimensão e deste peso e desta responsabilidade, por que não dizer, portanto, tem que permanentemente ser capaz de se reinventar e de assumir de formas novas, de perceber os tempos e declinar, enfim, de encontrar sobretudo outros públicos, outro tipo de segmentos da população que com certeza concordará com o essencial da marca, que é sair de mim, dar ao outro, e encontrar aí formas diferentes de poder falar em Natal, fora do contexto habitual. Portanto, também linguagens novas? É linguagens novas, mas sobretudo é linguagens novas que surpreendam. Portanto, a grande questão contemporânea numa sociedade muito complexa, com N coisas a acontecer ao mesmo tempo, é ou eu consigo surpreender, ou aquilo passa despercebido. Também e há uma grande injustiça e, evidentemente, a realidade não deixa que o Natal passe despercebido. Mas nós podíamos ajudar, e quem é dono da marca entrar, ou seja, a Igreja no seu todo, e todos temos a ver com isso. Desse ponto de vista, a grande questão é encontrar quase como ato obrigatório, portanto, ato permanente, ser capaz de dizer de outra maneira, de inventar outras formas, de ir ter com outras pessoas, de aprender com outras pessoas o que é que pode ser comum. Porque a marca Natal, se for isto, sair de mim próprio, quantas outras marcas não tão famosas há de gente que sai de si próprias, de comunidades que saem de si próprias, que se dão. Então aí há um ponto de encontro entre natais diferentes, de tipo diferente. Como ultrapassar este desafio, Irmã Guia? Olha, eu diria isto, que é, acho que hoje, nós, aqueles que somos crentes, na organização da Igreja, no Vaticano II, deu-se aquele virar ao contrário, não é? Por isso, o povo de Deus é como começa os documentos dogmáticos, a Constituição Dogmática da Igreja começa como o povo de Deus, não começa com o Papa nem os bispos. Por isso, eu creio que a forma de nós vivermos a nossa fé e sermos, de facto, estar configurados a Cristo e tê-lo a Ele como aquele que queremos, de facto, seguir, não ter uma fé sociológica, mas ter uma fé de adesão a Cristo. Eu acho que esta é a primeira coisa que pode fazer a diferença na marca Natal, porque aí aquilo que o Papa alerta, Bento XVI, e que o Papa Francisco repuxa, de o comprar ser um ato moral, tínhamos isso em nós, um ato moral.
E depois há outra coisa que eu também queria juntar aqui à marca de Natal, vivida pelos crentes, que pode ser luz para o mundo. Luz da luz. Luz da luz, que é... Os pastores continuam aí. Os pastores continuam fora da cidade. Aquele anúncio feito aos pastores, em que se ouvem os anjos dizer glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele ama, essa gente continua aí. E foram os primeiros a ser anunciados. A Síria continua um caos, mas deixou de ser notícia. O Iraque continua um caos e deixou de ser notícia. E continua a haver não sei quantas pessoas que vivem esta noite de Natal em que a única declaração que têm são as estrelas no céu. Ou seja, de alguma forma estão mais próximo do que foi exatamente o Natal no ano zero. E eu diria que o nosso Natal, sem essa referência a termos consciência que estamos a celebrá-lo, mas que a mesa do Natal não está completa porque continuam a existir pastores fora da cidade, eu creio que poderia ser completamente um alerta para, não só para nós, enquanto saber estar nesta fraternidade que somos humana, mas também como luz. O profetismo, posso só mencionar mais uma coisa? Sim. O profetismo era anunciar e denunciar. O padre Nicolás, o geral dos jesuítas, diz que hoje em dia, a palavra profetismo, toda a gente anuncia, toda a gente denuncia. O novo do profetismo agora está a indicar soluções e caminhos. Eu acho que é isso que temos que fazer, mas não julgando, mas sendo capaz de fazer aquela leitura crente e viver desde ela. Isso vai além da ajuda, da partilha que se possa fazer nestes dias? Eu acho que vai além da ajuda, porque vai na configuração a Cristo. Se nós nos configurarmos a Cristo e não uma fé sociológica, eu acho que a coisa está resolvida. O nosso problema é que eu gostaria de fazer uma análise, uma opinião de a nossa fé, aquela que vivemos todos nós, tem mais de sociológico? É uma fé social? É uma fé de grupo, enquanto um grupo dentro de uma sociedade? Ou é uma fé que de facto se configura a Cristo e de adesão a Cristo? Eu acho que as coisas mudavam, talvez naturalmente. Não tínhamos de ter esta conversa hoje. Não está a desvalorizar os indicadores dos estudos de mercado, não? Não. Pelo contrário. Pelo contrário. Mas o Natal tem esta questão enquanto marca e enquanto... que tem um termo técnico também. Tem uma enorme reputação. Portanto, o que quer dizer que o que quer que se diga nesta altura ou em nome desta marca, à partida tem audiência. Isto é, interessa, percebe-se, as pessoas reconhecem-se. A grande questão está em saber se se aproveita essa audiência para repetir, para fechar... Ou para condenar. Ou pior ainda, ou se aproveita a audiência, e a audiência neste tempo alargado, para propor algo novo e, sobretudo, querer aprender com os outros, com os outros produtores de natais. Daí aquela minha insistência no início, é que muitas vezes, de facto, as vozes que nós ouvimos nestas ocasiões são as tais vozes para condenar e não para propor algo novo, não é? Mas programas como este, e o Tempo, e muitas outras coisas, com certeza que vão ajudar a rever essa simplificação. A principal crítica é a simplificação. Não está errado o raciocínio, mas é pouco. Portanto, e sobretudo não está feito o trabalho de casa. Portanto, o trabalho de casa de descodificar o mistério de dar coisas materiais, consumíveis, compradas, economicamente expressivas, mas que tem muito mais por trás disso e muitas outras dimensões que nós tínhamos a obrigação de saber ver. Uma última característica desta marca Natal que gostava de vos ouvir ainda sobre ela, que é a internacionalização da marca. De facto, é uma marca global. É verdade. E felizes as marcas que são assim tão globais como esta, antes de tempo, digamos. É uma marca profeticamente que nasceu para ser global e é engraçado como, tanto tempo depois, nós encontramos em pleno mercado, em pleno tudo global, e esta marca, evidentemente, cumpre todos esses requisitos do ponto de vista técnico. Também nos territórios por onde passou a Irmã Alegria do Ruanda, por exemplo, em campos de refugiados, ou da República Democrática do Congo. Ali temos as estrelas. Também são globais, não são? Estão em todo lado. E temos a música, que é outra coisa que esta marca faz. E que é global, as artes. E que é uma coisa que tem a ver exatamente com o melhor de nós, onde nós somos criativos, onde nós queremos dar expressão a um mistério que não sabemos muito bem pôr por palavras. Mas digam-me, todas as canções de Natal desta época, seja em que língua for, ouvimos-las e criam um ambiente em nós. Por isso, ali é o céu, as estrelas e as músicas que se cantam. Não há outro tipo de coisas. Melhora-se a comida em que a batata é um artigo de luxo e por isso trocamos não sei quantos quilos de feijão por 1 quilo de batata e estamos todos contentes e felizes. Que horror dizer isto
não estamos contentes e felizes, mas estamos a viver a nossa fé. Claro. Perguntávamos, para terminarmos, o que é necessário para que este Natal seja um Natal diferente, Carlos Luís, e um Natal bem vivido? Eu caio então e ia, sobretudo, procurar fazer este exercício de abertura àquilo que me parece óbvio que se calhar não é. E, portanto, já que este programa tem a ver exatamente com isto, eu sugeria, já que vamos todos às compras, mesmo que com algumas, enfim, contraindicações prévias, já que vamos todos às compras, olhemos para quem anda às compras. Olhemos para aquela forma de olhar deles, para a forma como as pessoas falam entre si quando tomam uma decisão. Olhemos como embrulham os presentes e vamos descobrir aí esse tal mistério do dar prosaico, cotidiano, enfim, de supermercado, mas que tem uma outra dimensão que tenho a certeza que nós sabemos ler e que as pessoas em questão, sobretudo isso, sabem viver e sabem o que é que estão a fazer. Irmã Irene Guia. Eu diria que é uma época tão boa, tem tanta coisa que é verdade, que parece que não se compagina com o que queremos viver. Mas tem tanta coisa boa, tanta coisa. Até no tráfico, as pessoas não dizem palavrões. Quer dizer, são mais gentis. Porquê é que não olhamos para isso? Porque se olharmos para isso, multiplicamos isso. Se olharmos para o outro, multiplicamos o outro. Por isso, a proposta que eu faria, e diria para viver este Natal à luz do acontecimento de Jesus Cristo, é olhar para o positivo, numa época que tem tantos indicadores negativos e estamos sempre a falar deles, olhar para o positivo e já está. E vai-se multiplicar naturalmente. Naturalmente. E virá por aí a mudança, por certo. Eu creio que sim. Agradeço por terem estado aqui neste programa. Votos de um Feliz Natal. Bom Natal, então. Muito obrigado. Um programa onde quisemos apresentar as potencialidades da marca Natal e, sobretudo, as provocações que apresenta quem o celebra. Mais logo pode acompanhar o programa Eclésia também na Antena 1 pelas 22h45. Votos de boas festas. Até amanhã, se Deus quiser.